Quero só saudar os irmãos com a paz do Senhor. Gente, antes que vocês perguntem, eu sou descendente de japoneses. Eu não é coreano, nem chinês, nem filipino. Não é. Aí se você disser que tudo é a mesma coisa, isso não é verdade. Não é. Apesar de todo mundo ter olho puxado, mas a cultura, a história, tudo é muito diferente. Gente, eu queria agradecer, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Achei muito interessante a proposta de lidar com estes assuntos aqui. E eu creio que esse é um dos maiores desafios que nós enfrentamos hoje como igreja, de sermos cristãos na sociedade e de brilharmos a luz do Senhor, de exercermos a influência na sociedade como sal da terra. Então, gente, que proposta especial. Eu espero que vocês mesmos se sintam motivados, incentivados a dedicar mais tempo para poder se aprofundar nessas questões e também se prepararem melhor, para ser instrumentos nas mãos de Deus. E o tema que foi proposto para mim realmente é um grande desafio, porque nós estamos falando aí sobre todo o momento histórico, chamado pós-modernismo, filosofia pós-moderna. E a nossa proposta aqui vai ser basicamente, em primeiro lugar, ter um entendimento a respeito do que seria pós-modernismo, e na verdade existe uma série de questões aí, mas vamos tentar compreender esse conceito, do que significa ser pós-moderno, do que significa defender uma filosofia pós-modernista, em segundo lugar, eu queria ver com vocês, ainda que de uma forma bastante breve, como nós podemos enxergar o nosso papel como cristãos vivendo nesse momento histórico e como nós podemos fortalecer o nosso entendimento e a nossa participação na sociedade a partir da compreensão cristã. E aí eu gostaria de concluir, gente, tentando trazer algumas implicações, algumas coisas bem concretas, práticas, que eu creio que nós podemos buscar a partir dessa reflexão. Então, o tema realmente é bastante complexo e eu achei interessante, porque o pastor Kleber, ele mencionou ali o texto de Romanos, e o texto de Romanos é a nossa base para nós trabalharmos essas questões. Então, queria convidar vocês para que abram suas Bíblias nesse texto tão conhecido de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Gente, esse é um texto que muitas vezes é usado em encontro de jovens, e eu creio que nós temos aqui alguns conceitos extremamente interessantes a partir daquilo que nós vamos trabalhar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, e eu creio que todos nós podemos concordar que não existe nada melhor do que experimentarmos a vontade de Deus. Esse texto aqui diz claramente que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque Deus é Deus. Se você for ler o contexto de Romanos, especialmente nessa conclusão, quando ele diz a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, e ele termina dizendo, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Então nós podemos acreditar que aquilo que este Deus quer para as nossas vidas é o melhor, E quando eu digo melhor, não na perspectiva da teologia da prosperidade, mas o melhor no sentido de nós estarmos sintonizados com a sua vontade. E o apóstolo Paulo aqui ele mostra como nós podemos experimentar a vontade de Deus. E eu fico imaginando, será que neste momento da nossa vida nós podemos dizer que estamos vivendo a vontade de Deus? Que estamos no centro da vontade de Deus? Estão lembrando da missionária
tia Vilsa, né, que era a nossa mãe espiritual lá no seminário masculino, e uma das coisas que ela dizia para a gente o tempo todo é: meu filho, não existe nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus, não é? E ela, de saudosa memória, eu me lembro constantemente desta frase que ela dizia, não é? E muitas vezes Deus tem trazido também à minha lembrança essa verdade fundamental: não existe nada melhor do que estarmos no centro da vontade de Deus. E eu creio que nós que conhecemos a Jesus, o Evangelho, é muito importante nós perguntarmos então como vivenciar esta vontade. Porque, queira ou não queira, nós podemos dizer que ainda hoje muitas pessoas veem a fé como algo do domingo, algo de um dia, mas que a vida como um todo, né, estudos, trabalho, família e essas outras áreas da vida, elas seriam parte de uma realidade, eu não diria separada, mas diferente da realidade de igreja. E hoje então nós vemos um fenômeno chamado secularização. E por secularização, eu creio que a gente deve entender, basicamente, quando as pessoas vivem sem levar Deus a sério. Porque acho que essa é uma definição de secularização. É quando as pessoas, elas se deixam levar pela mentalidade, pelos valores, pelas filosofias deste mundo, e nem sempre param para questionar esses valores, mas assimilam esses valores e se deixam levar por esses valores, esses princípios, essas filosofias, e nem mesmo param para pensar se realmente isso é da vontade de Deus ou não. E eu diria que uma das expressões mais impressionantes em relação a esta secularização é algo como a teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade, ela não somente enfatiza essa ideia de que a nossa vida é uma vida de bênçãos e vitória aqui e agora, mas legitima isso, enfatiza isso como se fosse o nosso objetivo, buscar essas coisas, não é? E nós estamos vendo, eu vejo a teologia da prosperidade como um exemplo de como os princípios da pós-modernidade se aplicam na vida da igreja. Daqui a pouco eu espero esclarecer um pouco mais essa questão. Mas, gente, eu estava lá em Campina Grande conversando com diversas pessoas no Encontro para a Consciência Cristã, e uma das coisas que nós estamos falando é: nós precisamos de uma nova geração de cristãos que conheçam profundamente a Bíblia, amem ao Senhor, conheçam a cultura e possam cumprir o seu papel na sociedade, na cultura. Nós precisamos de professores universitários que possam ler com desenvoltura os grandes filósofos, que possam ter um entendimento crítico das mais diversas questões intelectuais, sociais, econômicas, e ao mesmo tempo possam dar um testemunho digno da verdade do Evangelho onde estão. Gente, mas infelizmente nós estamos muito longe dessa realidade. Eu tenho conversado com muitas pessoas na universidade, né? E às vezes os crentes, eles acabam não aproveitando a oportunidade para poder exercer essa influência. Pelo contrário, não é? Acabam se tornando, como o pastor disse aqui, essas pessoas chatas que vivem brigando com todo mundo, vivem pegando no pé de todo mundo e perdendo a oportunidade de exercer uma influência significativa. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem muitos movimentos dessa área da cosmovisão cristã, muitas pessoas bem preparadas, tanto nas ciências naturais quanto nas ciências sociais, e que estão exercendo uma imensa influência na sociedade. Aqui no Brasil ainda existem muitas limitações, mas por isso vocês estão de parabéns por ter esse momento, para estarem refletindo sobre isso, né? E quem sabe o que Deus quer fazer? Nós precisamos de juristas evangélicos, né? Quem sabe alguns de vocês podem chegar no Supremo Tribunal Federal e nós tenhamos melhores momentos na justiça. Quem sabe tenhamos escritores, não é, que possam conhecer toda a questão e ao mesmo tempo defender perspectivas mais cristãs e conservadoras, não é? Hoje em dia essa questão toda que está sendo discutida sobre ideologia de gênero, homossexualismo, estrutura familiar, desintegração, no nosso entendimento dos valores judaico-cristãos, como nós precisamos. E, gente, o Brasil hoje em dia, a estatística diz que teria mais de 40 milhões de evangélicos. Gente, se nós tivéssemos somente 1 milhão de evangélicos conscientes, o país todo seria transformado. Mas é uma pena, porque muitas pessoas se deixaram levar pela mentalidade desse mundo e simplesmente não aceitam a sua vocação.
Nós precisamos de empresários e empreendedores que tenham uma perspectiva cristã a respeito do que é empreendedorismo, e infelizmente muitos estão envolvidos em esquemas de corrupção e um monte de outras coisas. Nós precisamos de pessoas na pesquisa. Não sei se já ouviu falar de um homem chamado George Washington. Já ouviram falar? Quem já ouviu falar de George Washington Carver? Ele foi um negro americano que saiu das classes mais baixas e se tornou um pesquisador na área do amendoim. E acaba se tornando uma das pessoas que revolucionou a economia americana a partir do trabalho genético voltado para os amendoins. Conhecidíssimo, crente em Jesus, e que deixou esse testemunho. Até hoje, quando as pessoas pesquisam, né, sobre essa área, vão se lembrar de George Washington Carver, não somente o primeiro presidente dos Estados Unidos, mas o grande pesquisador. Eu não sei se você sabe de que algumas das pessoas que têm exercido maior influência na área de ciência, como o próprio Francis Collins, ele foi diretor do projeto Genoma. Isso é, aquele grupo de cientistas pesquisadores que conseguiram decodificar o DNA humano. O chefe do projeto é um crente em Jesus. Então, daí vocês podem ver que muitas vezes o pessoal não tem interesse em publicar essas coisas, mas como nós precisamos de pessoas bem preparadas. E aquele texto que foi lido, extremamente importante: quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Mas, gente, você não vai poder fazer isso se você ficar vendo videozinho de gatinho no Facebook, entende? Nós precisamos de pessoas que possam se aprofundar. Nós precisamos de pessoas que possam ler a crítica da razão pura de Immanuel Kant para fazer uma crítica da crítica. Nós precisamos de pessoas que possam pegar um texto e situar esse texto dentro da história do pensamento. Por isso que quando nós pensamos sobre o nosso papel como cristãos, quero dizer isso. Quando a gente pensa sobre a vontade de Deus, minha pergunta: Deus quer que nós tenhamos pessoas que o amem de todo o coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento? Deus quer isso? E se Ele quer isso, como nós vamos ser uma ilustração dessa verdade? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas o apóstolo Paulo, ele diz aqui que se nós quisermos experimentar a vontade de Deus, nós precisamos levar a sério os princípios que ele colocou aqui. Mas antes de seguir, vamos falar um pouco sobre o conceito de pós-moderno. Aí entra uma questão de definições, não é? E é uma coisa meio complicada, porque o pós-modernista, por definição, não acredita no sentido das palavras. Então, se você quiser só uma definição básica em relação a isso, um dos manifestos do movimento pós-moderno foi chamado Depois da Verdade. Então, a ideia básica é: como é que você vive a sociedade, a família, a sua vida pessoal, quando você chega à conclusão de que não existe verdade? Que tudo aquilo que nós chamamos de verdade não passa de conceitos culturais. Como, por exemplo, lá na cultura dos meus ancestrais, as mulheres, elas podiam torcer e esmagar os seus pés por uma questão de beleza. Isso fazia parte da cultura. Ou como aquelas mulheres girafa, né, que vão colocando argolas e tudo mais, que se aquilo for removido, elas morrem sufocadas. Aí o pessoal diz assim: tudo é cultura, então não existe uma verdade absoluta. E eu diria que talvez aí esteja uma das questões básicas para a gente entender isso. Agora, uma coisa interessante é que filósofos pós-modernos dizem que a palavra ela é vazia, ela não tem sentido, e usam palavras para afirmar isso. Entendendo a questão básica? E desde já eu já estou mostrando por que é que muitas pessoas não conseguem aceitar os pressupostos pós-modernos, porque a primeira afirmação deles não pode ser demonstrada pela filosofia deles. Porque se eles dizem que as palavras não têm sentido, por que usar palavras para dizer que palavras não têm sentido? E se você quisesse ser coerente filosoficamente falando, você devia parar de falar, parar de escrever, porque tudo é condicionamento cultural, tudo é a sua opinião. Quem já ouviu essa expressão, tudo é relativo? Quem já ouviu?
Tudo é relativo. E da próxima vez que você ouvir essa frase, pergunte para a pessoa, inclusive o que você está dizendo. E talvez, não, como assim? Não, você está dizendo que tudo é relativo. Isso é uma afirmação categórica. Mas essa afirmação, ela é absoluta ou relativa? Porque se ela for absoluta, nem tudo é relativo. Mas se ela for relativa, então não vale nem a pena afirmar. Não sei se você percebe que pela própria questão básica da linguagem, aquilo que o pessoal afirma, quem já ouviu falar de Stephen Hawking? Faleceu agora, recentemente. Gente, eu estava ouvindo algumas palavras de um colega de Stephen Hawking chamado John Lennox. Depois vocês podem ver no YouTube aí, John Lennox. E ele conviveu com Stephen Hawking, eles eram colegas, não é? Então, e John Lennox disse, olha, Stephen Hawking era um gênio na área dele. Mas quando ele partia para filosofia e teologia, aí era um problema. Então, não sei se você entende que todas aquelas equações que eu nunca entendi na vida, eu não sei se um dia eu vou entender, mas quem é da área de exatas, cálculo, alguma coisa? Alguém aqui? Mais ou menos? Cálculo integral e diferencial? De exata, ok. Foi o cálculo diferencial e integral que me convenceu que eu não devia permanecer em exatas, né? Porque depois de tudo você aprende números complexos, trigonometria, todo tipo de cálculo. O professor te dá uma folha de papel, te dá 3 informações e você faz cálculo de um lado, faz cálculo de outro lado e tudo mais. E quando chega no final, o resultado é -1 e você explicar por que é aquilo ali. Então, mas você vê, né? Nós estamos acostumados com essa linguagem da ciência e da matemática, mas se a gente for pensar em termos do pensamento, nós temos pré-moderno, moderno e pós-moderno. Então, para entender o que significa pós-modernismo, nós precisamos entender o que é modernismo. Para entender o que é modernismo, nós precisamos entender o que é pré-modernismo. Okay? Então, gente, isso é uma super simplificação, mas é basicamente o seguinte: pré-moderno só pode ser entendido em referência ao moderno, e pós-moderno também só pode ser entendido em referência ao moderno. Então, primeiro nós temos que entender o que é o moderno, né? E a ideia básica do moderno é que o ser humano é a base, ele é o fundamento, ele é a referência, ele é a medida de todas as coisas. Vocês já viram na escola aquela questão, né, de que antes o mundo era teocêntrico e depois se tornou antropocêntrico, o homem se tornou o centro. A ideia do moderno é que através do conhecimento, da ciência, da filosofia, da razão, você conseguiria chegar a verdades absolutas e você conseguiria, a partir dessas verdades absolutas trazer uma utopia, uma sociedade perfeita. Então, essa era a ideia do pensamento moderno, a gente está generalizando. Então, para uma pessoa com mentalidade moderna, ele pergunta assim: isso é racional? Isso é lógico? Isso é coerente? Isso é científico? Essa é a ideia básica do moderno. É por isso que, até na questão da cultura, por exemplo, da arquitetura, a arquitetura moderna, ela é bem diferente lógico, da pré-moderna e da pós-moderna, né? A arquitetura, por exemplo, quem já viu igrejas barrocas? Já viu igrejas barrocas? Eu gosto de visitar, gente, pela questão da arte, assim, aquela sofisticação daqueles artistas era uma coisa impressionante, a habilidade deles. Mas você percebe assim, tudo muito bem trabalhado, talhado, cuidadoso e tudo mais, não é? Por quê? Por causa da visão de Deus. Deus é digno, nós precisamos fazer o melhor para Ele, essa daqui é a casa de Deus e tudo mais, não é? O moderno disse, Deus não tem nada a ver com isso. E aí o que eles fazem? Vamos construir prédios quadrados, funcionais, não é? Que possa caber muitas pessoas e que os objetivos possam ser atingidos, não é? Então, os prédios modernos, em geral, são caixões com janelas. Aí, o pós-moderno, ele faz uma casa na forma de uma pirâmide de ponta cabeça. Qual é a funcionalidade disso?
Daí o pós-moderno não é questão de funcionalidade. Nós temos que fazer uma crítica em relação a essa ditadura opressora da modernidade. Por que tem que ser racional? Por que você tem que explicar a razão das coisas? Então, Deus, você percebe, o pré-moderno, aquele que acreditava no sobrenatural, no místico, na oração, nos deuses ou em Deus, que quando olhava para os trovões, ele dizia assim, Deus do trovão, não é? E quando eles viam tempestades no mar, eles estavam dizendo, esse é o Deus Netuno, não é? Que está movendo as ondas, não é? Então, a ideia pré-moderna é de que tudo acontece por causa de uma realidade mística, sobrenatural, uma realidade cheia de deuses e espíritos. Ideia moderna, pré-moderna. A ideia moderna, não. Tudo pode ser explicado pela ciência. Interessante, né, que antigamente, quando você pensava em evangelizar, no geral, o evangelismo era mais moderno. A gente ia explicar racionalmente a verdade de Jesus, do evangelho e tudo mais. Hoje em dia, se você for conversar com as pessoas, elas não querem nem conversar sobre isso. Elas vão dizer assim, olha, eu respeito a sua religião, mas eu tenho outra opinião. Não vamos brigar por causa disso. Então, aí você percebe que, agora eu acho que é possível compreender um pouco mais, então, qual é a ideia pós-moderna. Ao invés da razão, a intuição e a emoção. Ao invés do sentido de progresso científico, a arte, o belo, o natural. Ao invés da funcionalidade, a alegria, a descoberta, e assim vai. Então, aí vocês podem se lembrar, por exemplo, do movimento hippie, vocês acho que são netos dessa época, não é? O movimento hippie foi uma dessas manifestações culturais da crítica à modernidade. Eles vão dizer, por que a gente tem que ter uma família, a gente tem que casar, tem que ter filhos, tem que trabalhar, tem que pagar as contas, e essas coisas todas, né? E algumas pessoas disseram, eu não quero nada disso, não é? Então, o pastor aqui mencionou, né, aquela questão do rapaz da universidade, não é, que ele está dizendo, você que está preso. Gente, dentro de uma perspectiva, é uma coisa profunda. Porque se a gente for pensar como as pessoas podem realmente estar presos, né, por formas de perceber o mundo, e que elas simplesmente não estão atentas e não são capazes de questionar, o pós-moderno, ele vai dizer, critique tudo. E é por isso que um dos aspectos, aí só mencionando, gente, que eu queria dedicar mais tempo a essa questão aqui do texto. Mas o que nós observamos no mundo hoje em dia é que essa ideia de relativismo, essa ideia de você não ter uma visão tradicional da moral, de você não trazer Deus como um referencial, tudo isso daí, hoje em dia, está imerso na cultura. Então, muitas vezes as pessoas assistem determinados filmes e não imaginam como elas expressam essa realidade. Quantos de vocês... Uma das melhores maneiras de você estudar filosofia é assistir filme da Disney. Sério. Porque, no geral, eles fazem a partir de... Quem assistiu Moana? Vou descobrir os cinéfilos aqui. Eu tive a oportunidade de visitar lá o Havaí, não é? E eu não sei se você sabe que os homens, eles dançam hula também, não é? E a visão deles é que tudo é espiritual. Então, quem assistiu Moana viu essa realidade, essa união com a terra, essa questão, sabe, de você, e também essa busca pelo novo, pelo diferente, de quebrar com os padrões, com as referências, não é? De descrer daquilo que os mais velhos estão dizendo, e assim vai. Quando você começa a ver isso, daí você vai ver a filosofia. Não é? Quem assistiu Rei Leão, esse é mais antigo, né? Não é? As pessoas, que música maravilhosa, o ciclo sem fim, não é? Gente, é uma filosofia terrível, porque a ideia básica é que tudo é um ciclo de renovo, não é? Então, não existe um alfa e um ômega, não existe um princípio e um fim. E que você faz parte desse processo. Quem é o herói da história? É um feiticeiro, é um pajé, os africanos como chamam? Então, esse daí é o homem da sabedoria, do discernimento. É ele que apresenta para a natureza o rei.
Então, só para vocês perceberem, gente, como essas produções culturais, elas inevitavelmente vão comunicar uma mensagem. Quem já assistiu Matrix? Matrix? Eu vou parar de perguntar, senão... Sabe essa ideia de que existe um mundo dentro de um mundo, dentro de um mundo, não é? E isso é uma forma de relativizar tudo, porque a partir daí, o que é real e o que não é. O que é verdadeiro e o que é falso. E isso o pessoal diz, né, que tem uma visão muito oriental ali. Sabe qual é uma crise existencial de um mestre hindu? Sabe qual é a crise dele? Ele está em meditação e de repente ele fica numa luta muito grande. Ele diz: eu não sei se sou uma borboleta que pensa que é um homem ou o homem que pensa que é uma borboleta. Porque a partir daí qual é o referencial? Então, gente, só para a gente entender, não é, que nessa época esse tipo de mentalidade permeia toda a cultura. Acompanhe um pouco mais as discussões dos temas éticos do Supremo Tribunal para você ver como é que eles trabalham as questões. Acompanhe as discussões, os debates, especialmente nessa área ética. Veja como é que o pessoal explora isso. Não é? E com o tempo você vai perceber que, ainda que hoje não se fale tanto mais sobre pós-modernidade, mas os princípios, eles estão em todos os lugares. Então, eu vi alguém aí com uma calça rasgada? Não? Ah, sim. Pergunta: por que usar uma calça rasgada? Hein? É bonito? É bonito? Vocês perceberam a questão, gente? Isso é... Tudo que acontece em nossa época é uma questão de cultura, não é? Eu estou vendo a irmã, não é, que está com esse cabelo crespo, não é? E por quê? Por que você não alisa esse cabelo? Por que você não deixa ele parecido com o conceito básico de beleza? Hein? Na verdade é muito bonito, né? Com todo respeito. Mas não sei se você percebe, hoje em dia... Sabe que surgiu o dia do orgulho do cabelo crespo? Sabia disso? O dia do orgulho do cabelo crespo. Eu vou agora para o dia do orgulho dos olhos puxados. Tem que ter alguma coisa sobre isso. Gente, porque um dos aspectos da pós-modernidade é de você privilegiar o diferente, a minoria, o radical, sabe? E por que hoje em dia nós temos toda essa questão em relação aos gays? Porque a gente diz que a sociedade está dizendo que isso é um ódio, né? Porque se você não concorda com os gays, então você é um machista, branco, opressor, não é? E tudo mais. Então, uma das características da pós-modernidade é uma contradição. É o seguinte: tudo é relativo, mas a minoria é o absoluto. É uma contradição, mas, de qualquer forma... Então, você percebe que se nós dizemos assim: eu não concordo com a ideologia de gênero, você é um opressor, você tem uma cultura de ódio, isso e aquilo. Agora, quando eles dizem que você é um imprestável, miserável e tudo mais, eles: você não está me respeitando? Como é isso? Não existe lógica. Então, por isso que qualquer pessoa que tentar compreender a nossa época numa perspectiva racional, lógica, analítica, simplesmente vai ficar doido, porque isso simplesmente não existe, isso faz parte da nossa realidade. Agora, o problema é que quando esses conceitos eles chegam na realidade da igreja, muitas pessoas não percebem. Quem já viu, é uma das maiores frustrações, acho que o pastor Maurílio também pode concordar, a gente prega uma coisa com tanto zelo, e as pessoas dizem assim: pastor, foi uma bênção. Aí aparece outra pessoa e prega o oposto, e aí você diz: pastor, foi uma bênção. Aí, depois de um culto, gente,
o culto foi maravilhoso, o fogo de Deus, o poder puro e tudo mais, né? Deus falou. Daí você pergunta, o que foi que Deus falou? Olha, eu não me lembro não, mas que foi fogo puro foi. Aí você percebe que a mentalidade não é de fazer uma análise a respeito de uma verdade objetiva e pensar na praticidade dessa verdade na sua vida, mas é uma busca subjetiva por algum tipo de emoção que você vai levar na sua experiência. E é por causa disso que às vezes um pregador eloquente, ele pode dizer um monte de heresias, mas se ele for eloquente, as pessoas não vão prestar atenção nisso, porque é muito mais a questão da emoção, do envolvimento. Isso é próprio da nossa época. Interpretação bíblica. A pessoa diz assim, esse é o sentido que você quer dar, eu vejo outro sentido aqui. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, olha, hoje eu vou pregar uma mensagem, e vou dizer uma coisa, isso que eu vou dizer, nunca ninguém disse. Eu me lembro uma vez um pregador estava falando sobre o ministério de anjos, e aí ele disse uma coisa bem estranha. E eu perguntei, qual é o fundamento bíblico disso? Ele disse, o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora foi revelado. Então, gente, se nós formos parar para pensar, você percebe que eu não estou nem falando tanto sobre a filosofia pós-moderna, o pensamento pós-moderno, mas como esses conceitos, eles fazem parte da realidade do dia a dia. Os traficantes lá do Rio de Janeiro, eles fazem uma reunião de oração, pegam os fuzis e tudo mais, junta tudo, não é? E aí pede a bênção do Senhor para aquele dia de trabalho. Estava conversando com os irmãozinhos da cidade do interior, e eles agradecendo a Deus, né, pela provisão. Na verdade, o dinheiro de propina que todo mundo recebia rateado, e o pessoal entendia que isso era normal. Gente, eu trouxe para vocês uma perspectiva muito mais, como é que eu posso dizer, popular a questão toda. Mas então, como nós podemos refletir sobre isso? A primeira questão, veja em Romanos, se havia uma cidade parecida com o momento pós-moderno, era a cidade de Roma na época do apóstolo Paulo. Todo tipo de relativismo moral, confusão de religiões, de filosofias. E o que o pessoal dizia era o seguinte, não importa o que você faça, a única coisa que nós pedimos é que você se curve diante do imperador. Se você fizer isso daí, tudo mais para a gente está bom. E qual foi o problema dos cristãos? Os cristãos ensinavam obediência civil, ensinavam respeito pelas autoridades, mas eles diziam, nós não podemos nos curvar diante da estátua do imperador. E as pessoas diziam, por que não? Quer dizer, se nós simplesmente dizemos o imperador, ele é divino, a partir daí todo mundo vive feliz. Qual é o problema de lidar com isso? É porque os cristãos, eles não aceitavam essa ideia pragmática de fazer coisas só porque é melhor, porque é mais confortável, porque funciona. Eles realmente tinham convicções. Por isso, leia a carta de Paulo aos Romanos e você vai perceber por que o apóstolo Paulo, ele começa com o tema da ira de Deus. E aqui eu quero enfatizar isso, gente, em termos teológicos, falando sobre pós-modernismo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então você percebe que a questão básica é a seguinte, a verdade existe, a verdade foi revelada e a verdade está sendo aprisionada. Então, o pós-moderno diz que a verdade não existe. Mas a revelação que nós temos de Deus é que a verdade existe. E mais do que isso, de que essas pessoas sabem que é verdade, mas elas preferem dizer que não existe verdade, para que possam praticar a injustiça. E que muitas vezes essa sofisticação filosófica nada mais é do que uma licença para o pecado. Porque mesmo esses que dizem que tudo é relativo, eles têm convicções. Olha, se alguém disser assim, tudo é relativo,
dê um murro no nariz. Não aceita essa orientação. Mas vamos supor, né, que você desse um murro no nariz de alguém. Eu disse, que é isso? Que violência é essa? E você pode dizer, olha, na verdade, essa ideia de violência é uma construção social. Assim, essa é uma percepção que você tem disso por causa do seu sistema nervoso central e das terminações nervosas. Mas mesmo essa questão de dor é uma coisa relativa, porque, afinal de contas, nós somos animais num processo de evolução, e que essa sua percepção de que isso é errado é porque você teve essa sensação desagradável, mas que, se você puder pensar numa outra ótica, pode ser até uma coisa interessante, essa experiência de vida, de você experimentar a minha mão no seu nariz. Pense nisso. Daí você sabe que eu não conheço ninguém que vai raciocinar dessa forma. Saia de perto, porque é bem possível que, sabe, tomou, levou. Olha, não é? Então, porque as pessoas têm o senso de... Duas coisas, gente. Primeiro, as pessoas têm o senso de verdade e mentira, e as pessoas têm o senso de certo e de errado. E ainda que elas queiram dizer outra coisa, ninguém... E essa é a crítica de muitos filósofos. Ninguém consegue ser um pós-moderno coerente. Ninguém. Porque, por exemplo, se esse pessoal de ideologia de gênero, eles levassem o pressuposto, então eles não podiam nos acusar de sermos culpados de ódio. Porque da mesma forma como eles entendem que aquela prática é uma construção cultural, a nossa perspectiva também é uma construção cultural, então vamos respeitar uns aos outros. Mas eles não conseguem pensar dessa forma. Por quê? Porque Deus criou o ser humano, e Ele criou com a percepção da verdade e da mentira. É por isso que em tempos pós-modernos nós precisamos lembrar que a verdade existe. E que a verdade foi revelada. E a verdade foi rejeitada. E por causa disso, a ira de Deus se revela do céu. Gente, eu creio que todo esse relativismo moral que nós vemos hoje é uma manifestação do julgamento do Deus justo sobre os homens. Porque Romanos diz que eles, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura ao invés do Criador. Os homens são por isso indesculpáveis, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então por isso eu creio que a mensagem do apóstolo Paulo em Romanos é a mensagem para a nossa época também. E que nós precisamos ajudar as pessoas a compreender que esse conceito pós-moderno de que não existe verdade, que tudo é relativo, que tudo é uma construção social, nós precisamos afirmar que a verdade existe. E outra coisa, nós precisamos afirmar que existe o certo e o errado. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, diz que Deus colocou no interior dos homens a norma da lei gravada nos seus corações, e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo, é de que não existe essa questão de moral relativa, porque Deus implantou em cada ser humano uma espécie de bússola moral que norteia essas pessoas sobre o certo e o errado. E que se essas pessoas resolvem cauterizar a sua consciência, é da sua responsabilidade. Gente, é interessante, né? Andando por diversas culturas, você vai descobrir que existe um padrão de certo e errado. Muitos sociólogos, eles defendiam essa tese, né? Não, cada cultura tem uma percepção de certo e de errado. Mas, gente, existem muitos aspectos em que todas as culturas têm determinados valores. E apesar da idolatria, do pecado, de Deus ter entregue essas pessoas ao pecado, ainda assim, esse senso de certo e errado faz parte da experiência humana. E é por isso que eu creio que nós precisamos, quando nós vemos essas pessoas defendendo esse tipo de relativismo, ao invés de você simplesmente bater de frente, faça perguntas e ajude as pessoas a responder. Um dos maiores pensadores que ajudaram a igreja a lidar com essa questão do relativismo foi Francis Schaeffer. Ele é falecido, ele exerceu uma grande influência.
E sabe o que ele disse? Todos os seres humanos constroem uma espécie de telhado sobre as suas cabeças. E esse telhado é a sua cosmovisão, é a sua filosofia de vida, é a sua forma de perceber a realidade. E que essas pessoas, elas constroem essa cosmovisão porque elas se recusam a aceitar o pleno impacto da realidade sobre elas. E elas se protegem. E aí está, você vê como uma coisa delicada, porque se nós formos cristãos não por convicção, mas por tradição e cultura, o telhado que nós criamos também é esse tipo de telhado. Vocês entendem o que eu quero dizer? Que existem pessoas que são evangélicas por questão de cultura e que nunca compreenderam o verdadeiro evangelho bíblico e constroem esse telhadozinho de legalismo, de religiosidade, sabe, de fazer certas práticas, e eles se protegem dizendo: eu sou um verdadeiro crente. E nunca se depararam com a realidade de que realmente ela é pecadora e que está debaixo do juízo de Deus e que precisa ter uma experiência de transformação verdadeira, senão haverá o julgamento de Deus. Os ímpios também, eles têm esse tipo de telhado. Sabe o que Francis Schaeffer disse? Ajude a desconstruir o telhado. Eu acho interessante porque a filosofia pós-moderna defende o desconstrucionismo, que todos os textos precisam ser desconstruídos, que todos os textos são discursos de poder. Até a Bíblia é um discurso machista, misógino, hétero, da realidade. Então, por isso que eles dizem, né? Você sabe que o governo chinês agora está propondo fazer uma nova versão da Bíblia? Agora, recentemente. Porque a Bíblia, como está, diz que é muito reacionária. Então, gente, Francis Schaeffer diz, como nós podemos fazer isso? Francis Schaeffer disse: ajude as pessoas a compreender as plenas implicações da sua filosofia de vida. Veja, por exemplo, o pessoal que defende o aborto. No entendimento deles, cada mulher tem o direito sobre o seu próprio corpo. E deixa eu ver aqui o pessoal antenado com o YouTube. Quem conhece Arthur Deval? Arthur, mamãe falei. Ok. Eu gostava dele, apesar dele ser ateu. Até o dia que ele tentou defender o aborto. Porque ele disse que só é vida depois que nasce. Só é vida quando tem a capacidade de reproduzir. Como o feto não tem capacidade de reproduzir, então não é vida. E eu estava pensando assim, ele é tão inteligente em outras coisas, mas ele foi burro. Aí você vê assim, pergunte para pessoas que já tiveram filhos. Algumas leis americanas dizem que se a criança estiver no processo de nascimento e uma parte do corpo estiver ainda dentro do sistema reprodutivo da mulher, essa criança ainda pode ser morta, porque não foi concluído o processo de parto. Não sei se você percebe, gente, quando as pessoas perdem os referenciais, elas são capazes de fazer coisas e justificar isso. Respeita a memória de Marielle, mas ela defendia o aborto. Inclusive, ela disse que aborto é um direito humano. E a pergunta é, onde é que fica o direito daquele ser humano que foi concebido de escapar da mão e da violência daquelas pessoas que estão reivindicando seus direitos? Por isso, Romanos fala sobre a realidade, primeiro, de que existe verdade e que existe responsabilidade. E por causa disso, haverá julgamento, haverá uma prestação de contas. Os Estados Unidos da América são culpados de um dos maiores genocídios da história por causa das leis pró-aborto. Então, gente, a gente não consegue nem imaginar até onde as pessoas vão ser capazes. Você lembra o Stalin, na época da Revolução, depois lá na Ucrânia, o pessoal ucraniano não queria se submeter a Stalin. Ele simplesmente disse, manda tirar toda a alimentação da Ucrânia. Eu estava pensando em termos logísticos o que é isso, mas eu estava pensando que realmente, caminhões, transportes de todos os tipos, eles recolheram a comida dos depósitos, dos armazéns e tudo, tiraram tudo e deixaram
milhões morrerem de fome. Porque a partir do momento que você não tem mais um referencial, você é capaz de fazer qualquer coisa. Então, gente, se existe verdade, se existe o certo e errado, então a concepção pós-moderna, ela não só está equivocada, é uma tragédia. E daí eu queria trazer para a gente essa realidade. Porque hoje em dia, evangelizar já não é mais como antigamente, sabe, 4 leis espirituais ou coisas assim. Ainda há pessoas que têm uma certa compreensão em relação a isso. O Brasil é um país nominalmente católico, ainda há algum terreno comum. Mas, de forma geral, hoje em dia, não faz mais sentido na mente das pessoas essa questão da culpa diante de Deus. Na verdade, nem mesmo em muitas igrejas evangélicas. Um dos grupos da prosperidade diz que você não pode dizer que é pecador. É lógico, se você é um pequeno Deus aqui na terra, e que você cria a realidade por aquilo que você pronuncia, você não pode abrir a sua boca para dizer que é pecador, porque senão você está dando legalidade ao diabo para colocar pecado na sua vida. Então, você percebe as distorções que podem existir? Hermenêutica, interpretação de textos. Pela fé cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Eles disseram, Deus criou o universo pela fé dele. Ele teve fé na sua palavra, ele pronunciou a palavra, trouxe o universo à existência. Nós também devemos criar a nossa realidade por nossa palavra, porque nós também somos pequenos deuses aqui na terra. Então, só para vocês perceberem até onde essas coisas vão. Então, gente, pensando nas implicações práticas, em primeiro lugar, eu creio que é muito importante nós enfatizarmos a questão da compaixão e misericórdia. Os Guinness, dos grandes pensadores cristãos da nossa época, ele diz que em tempos de relativismo e de violência e de imoralidade, nós precisamos de compaixão. E não sei se você entende, porque às vezes a tendência da gente é nós reagirmos como bons fariseus, sabe, de apontar o dedo para os pecados das pessoas. Mas a pergunta é, nós sentimos compaixão? Nós nos identificamos com as pessoas e nós desejamos que elas sejam salvas, sejam transformadas? Isso significa que você vai concordar com o pecado, com o erro? Não. Mas que eu não sei se você entende, para que as pessoas que têm uma mentalidade pós-moderna, elas não vão entender o que você está dizendo. Quando você diz assim, você sabia que o homossexualismo é pecado? Eles vão dizer assim, mas Deus não é amor? E como é que nós podemos... Por isso que eu estava vendo assim, não é? Se você tem a oportunidade de interagir com essas pessoas... Ele me faz lembrar de uma irmã que entrou numa loja e tinha um rapaz com um brinco, né? Quem gosta? Quem gosta de usar? Os rapazes, meninos aí. Hein, meninas? Rapazes, pode ou não pode usar brinco? Sim ou não? Não? Por que não? Porque é coisa de menina? E os guerreiros havaianos? É cultura? Então não é relativo? Ok, mas esse rapaz estava usando um brinco. E uma senhora, vocês conhecem a senhora? Um vestido bem longo, cabelo bem longo e tudo mais. E ela disse, você sabia que com esse brinco você vai para o inferno? O que vocês acham da estratégia evangelística? Agora, por que misericórdia? Porque Deus teve misericórdia de nós. Se hoje nós cremos, é porque Deus teve compaixão de nós. Ele olhou onde nós estávamos e Ele foi lá. O princípio da encarnação é, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele vestiu a nossa roupa, Ele comeu a nossa comida, Ele falou a nossa linguagem, Ele demonstrou o verdadeiro amor de Deus de forma prática e concreta. Mas nós só podemos ter misericórdia se nós já experimentamos misericórdia. É por isso que eu tenho a sensação de que, especialmente esses legalistas, eles não sabem o que é misericórdia. Porque a imagem que eles têm de si mesmos é de pessoas justas. Sabe, tinha um irmão que estava lendo a parábola
Sabe aquela parábola do fariseu, né, que dizia, eu te dou graça porque eu não sou como esse publicano, não é, pecador? Aí esse irmão estava lá na sua sala, lendo essa passagem bíblica, ele fechou a Bíblia e disse, Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como o fariseu. Ele simplesmente não entendeu o princípio básico e fundamental. Então, gente, em primeiro lugar, compaixão. Deus teve misericórdia de nós. Sabia que eu era esotérico e eu praticava viagem astral e meditação e essas coisas, sabia? É lógico, né? E eu costumo dizer que Deus é tão bom que abre os olhos dos japoneses. Os olhos espirituais, é importante enfatizar isso. Mas como eu agradeço a Deus, porque eu seria o pior candidato para o evangelismo, vocês entendem? Eu gostava de estudar filosofia oriental, eu achava esse pessoal crente muito estranho, sabe? Eu vi o pessoal dizer, gente estranha, não é? Mas foi da graça de Deus me alcançar. Essa é a primeira questão. Segunda questão, dedicação. Compaixão e dedicação. Eu queria perguntar, se nós já experimentamos a salvação de Deus, aí uma linguagem mais moderna, né? Não existe nada mais lógico do que nós dedicarmos o nosso corpo, os nossos talentos, os nossos dons e habilidades para servir ao Senhor. O apóstolo Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos. Logo, veja a lógica, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Dedicação. Porque sabe, as pessoas de fora, é muito simples você ficar aí na sua casa, no seu conforto e tudo mais, venha. Porque nós estamos dizendo venham, mas Jesus disse vão. E quantas pessoas, sabe, esses dias eu vi um psicólogo, vestido de terno, bem elegante, só tinha uma parte do cabelo dele que era roxo, assim. Eu estava pensando assim, gente, o que passou na... Não, eu ia dizer o que passou na cabeça dele, porque a cabeça dele foi tinta. Mas o que passou na mente dele, sabe? Um terapeuta respeitado e tudo mais, com um negócio roxo aqui. Mas você entende que essa é uma grande oportunidade para conversar e fazer pontes e conhecer. Porque aí entra essa questão daquilo que é pecado e aquilo que é cultura, e às vezes a gente confunde demais as coisas. Mas dedique-se. E sabe o que é dedicação? Dedique os seus estudos para Deus. Sabe uma coisa que não glorifica a Deus? É você estudar só para passar. Eu sei que ninguém faz isso, mas vamos supor, né, que as pessoas estudassem só para passar. Porque o propósito de Deus é que se você acredita na verdade, você vai buscar a verdade, como quem busca tesouros escondidos. O cristão, mais do que ninguém, tem justificativas para ser um estudioso. Sabe que a fama dos crentes lá fora não é boa. Mas quem sabe as pessoas vão descobrir em você alguém que tem uma fé firme e ao mesmo tempo adora a Deus com seu entendimento, com as suas habilidades. Dedique-se ao Senhor. Dedique o seu tempo. A Bíblia diz que nós devemos aproveitar as oportunidades porque os dias são maus. Dedique os seus talentos e suas habilidades. Sabe, eu estava pensando assim, talvez você não tenha habilidade de falar em público, você pode ter a habilidade de ter acesso às pessoas da comunidade e demonstrar compaixão e misericórdia a partir das coisas que você sabe fazer e criar pontes. O apóstolo Paulo diz, apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, ele é digno de glória. Qual é a adoração que nós vamos prestar ao Senhor? Sabe qual é a maravilha da verdade do Evangelho?
é que nós adoramos ao Senhor com todo o nosso ser. Então não é somente com a nossa razão, mas é também com a nossa emoção. Não é somente a verdade objetiva, mas também a experiência espiritual dessa verdade. Você percebe que a partir daí a gente pode dizer para as pessoas que existe um terceiro caminho, que é bem melhor, nem a modernidade, nem a pós-modernidade, mas o caminho do Evangelho. E essas pessoas vão encontrar o equilíbrio entre o individual e o coletivo, entre o emocional e o racional, entre o espiritual e o intelectual, e assim vai. Você percebe? Quer dizer, nós teríamos condições de mostrar para eles que a verdade do Evangelho ela é uma verdade completa. Agora, nós precisamos identificar e rejeitar aquilo que não vem de Deus. Então, em primeiro lugar, compaixão. Em segundo lugar, dedicação. Em terceiro lugar, resistência. E aqui, gente, não vos conformeis com este século. A maior estratégia do inimigo é fazer com que você adote a filosofia deste mundo, sem saber que é a filosofia desse mundo, e deixa você usar os dons e talentos que era para a glória dele, para o seu próprio benefício, e você vai para o túmulo e desperdiçou a única vida que Deus deu para você. Então que você saiba dizer não à mentalidade, à filosofia deste mundo. Pessoal, eu não tenho nenhum problema de que a gente possa trabalhar e que possa desfrutar do fruto do nosso trabalho. Mas a partir do momento que se você faz do ganho material a base da sua felicidade, aí tem um problema. Porque Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Eu tenho visto pessoas que têm um apartamento maravilhoso, sei lá, de 120 metros. 120 já é grande, né? Aí diz, mas agora eu quero de 400. Tem gente que tem um carro que faz tudo, mas agora eu preciso daquele outro. Você já percebeu, gente, as técnicas de marketing, de você deixar você num constante estado de insatisfação, para que você alimente o consumismo a sua vida inteira, e você perca de perspectiva quem você é e qual é a sua missão. Gente, sabe as coisas que mais entristece é saber que há tantas pessoas que teriam o potencial de fazer coisas maravilhosas, mas estão hipnotizados, porque não têm um senso crítico para perceber que muitas filosofias não são de Deus. Não vos conformeis com esse século. Quem é que está por trás desse século? Quem é? Quem é que comanda a filosofia desse século? O diabo. Aí o pessoal diz, e você acredita nisso em pleno século 21? Porque a pessoa logo faz aquela imagem daquele homem com a pele vermelha, com chifres, um garfo na mão e tudo mais. Você acredita nisso? Ele diz, não, isso eu não acredito. Mas que existe um espírito poderoso, que tem um exército de espíritos ao seu serviço, para enganar as pessoas e se afastá-las de Deus, isso é uma realidade. É por isso que, gente, uma coisa que nós precisamos lembrar, é que muito daquilo que nós vemos como chamado pós-modernismo, realmente é uma ação diabólica, demoníaca, na mente das pessoas, para afastá-las de Deus. A gente precisa levar isso muito a sério. Não vos conformeis com esse século. Gente, resistência e transformação. Interessante, né, que a palavra aqui no grego é metamorfose. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aquelas pessoas que têm uma mentalidade pós-moderna, elas têm desconfiança em relação a palavras. Mas as palavras vão fazer sentido para elas se as palavras estiverem encarnadas em pessoas coerentes. Vocês entendem o que eu quero dizer? Que se as pessoas olharem para você e perceberem que você é coerente, que você é consistente, que você realmente vive à altura das suas convicções, elas vão começar a levar mais sério aquilo que você fala. Você entende por que as pessoas têm desconfiança de palavras? Porque, imagine, por exemplo, um discurso político. Não é? Qual é a sensação que você tem? De manipulação.
Eu prometo que eu vou investir na saúde, na segurança, na educação, isso eu prometo. Mas quando você é transformado a partir da sua mente, o seu comportamento vai dar testemunho da realidade. Eu estava conversando com um amigo meu que trabalha na área de licitações. Alguém, não precisa levantar a mão. Gente, está aí uma coisa complicada. Mas ele estava me dizendo, é possível você ser íntegro, mas você precisa ter convicção. Uma vez ele recebeu uma proposta de ganhar 80 mil reais de uma só vez, a comissão dele, para ele participar de um processo licitatório arranjado. E ele disse que, a princípio, ele pensou na situação dele, porque eu acho que 80 mil reais faz alguma diferença na conta da maior parte das pessoas. E ele disse, por que não? Mas como ele era crente, o Espírito Santo começou a incomodar. Ele começou a chorar e ele teve angústia de alma. E ele pegou o telefone e disse, olha, estou fora. Mas você entende que uma decisão desse tipo pode ter gerado para ele uma credibilidade para ele abrir a boca. Mas eu estava pensando no caso de uma irmãzinha, Deus sabe, né, o coração dela. Trabalhava no restaurante, passava o dia cantando louvores ao Senhor. Só que no final do expediente, de vez em quando, se notava falta de algumas coisas lá dos produtos que tinha ali. Eu disse, gente, o que está acontecendo? E ninguém ia pensar na nossa irmãzinha que ficava cantando o dia inteiro. Mas aí tomaram a decisão de dar uma olhada na bolsa. Já fazia algum tempo que ela pegava peças de queijo, mussarela, e colocava na bolsa e ia embora. Eu não sei se ela chegava a esse ponto de o Senhor me deu a vitória, mas você consegue imaginar o que leva alguém a entender que ela é uma serva de Deus e ladra ao mesmo tempo? Eu costumo dizer para os meus irmãos, eu não sou profeta, mas nessa semana que vem você vai ser testado. E vai ter um monte de pessoas que estão olhando para você, para saber se você vai tomar a decisão certa. Não aceite os valores deste mundo. Conversando com o pessoal do interior sobre gente que recebe dinheiro do governo sem trabalhar, o que vocês acham? Um crente. Eu estava pregando numa igreja aqui em João Pessoa, e o irmão disse, olha, eu sou assessor de um político, e eu não trabalho. O que o pastor acha disso? Eu recebo, mas não trabalho. O que eu devia responder para ele? Aí, gente? Puxa. Talvez eu podia ter dito para ele, toma posse, meu irmão, o Senhor entrou com providência, é bênção, vai até ter tempo para fazer a obra. E eu disse para ele, você está roubando, você está colocando no seu bolso dinheiro que não é seu. Ele disse, mas eu sou assessor, mas você não trabalha. Aí eu estava conversando com outro pastor sobre esse problema, numa cidade do interior. Gente, é uma coisa terrível, mas existem tantas pessoas que recebem dinheiro do governo sem trabalhar. A prefeitura faz um rateio de verbas que são enviadas para lá e tudo mais, distribui entre as pessoas, não é? Aí um pastor me disse, olha, se você for mexer nisso, não vai sobrar ninguém. E a pergunta é, numa cidade do interior, onde quase 100% dos crentes estão envolvidos em atos de corrupção, como você vai evangelizar? Eu tenho andado pelos interiores, viajando em muitos lugares. E sabe o que eu descobri, gente? Eu não consigo me lembrar de uma cidade do interior que não tinha pelo menos um escândalo de evangélicos. Você consegue imaginar o que é isso? Você sabe que na cidade do interior, quando uma coisa acontece, não precisa de internet, Facebook,
Todo mundo sabe. Eu tenho conversado com colegas pastores que vão plantar igrejas em cidades do interior. O primeiro obstáculo que eles têm é o seguinte: o pastor anterior caiu em adultério, e agora? Como é que a gente evangeliza? E eu digo, você vai ter que conquistar a confiança dessas pessoas. E isso vai demorar tempo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí, meus irmãos, a importância de nós dedicarmos muito tempo para a renovação da nossa mente. Seminaristas aqui? Alguém é seminarista? Seminarista? Uma das grandes tentações do seminarista é estudar sobre a Bíblia e não a Bíblia, né? E que a gente precisa o tempo todo lembrar disso. Eu carrego a Bíblia, que não é Bíblia de estudo, porque eu estava vendo assim, depois de tudo, você pode ter suas Bíblias de estudo, eu tenho, mas não para carregar. Sabe, para que você possa renovar a sua mente através do estudo direto da palavra de Deus. Nós precisamos de pessoas, estava vendo aí livros e tudo mais. Sabia que o Brasil é um dos países com menor índice de leitura? Os nossos irmãos argentinos, eles vencem. O povo não gosta de ler. E o que nós podemos dizer, se você não gosta de ler, você se torna uma presa fácil dos valores deste mundo. Então, renove a sua mente. Será que eu estou sendo muito otimista de imaginar que alguns de vocês realmente vão seguir em frente e vão se tornar instrumentos nas mãos de Deus em diversas áreas da sociedade? E que vocês vão fazer a diferença e vão dar razões para outros crentes dizerem a esperança. Sabe, geração de pessoas que amam o Senhor, amam a sua palavra, compreendem a sua cultura e que estão exercendo influência. O caminho não é fácil, gente. Mas depois de tudo, do que adianta você chegar lá no final e descobrir que você perdeu a oportunidade de viver a única vida que Deus deu para você? Eu não gostaria tanto de terminar assim, mas recentemente eu fui para o velório de uma pessoa querida, uma senhora que eu conhecia há muitos anos. Quando eu conversei com ela, eu não imaginei que era a última conversa que eu ia ter com ela. E nessa conversa ela me compartilhou um pouco a respeito da história dela, como ela conheceu Jesus. E como Deus a usou como instrumento para alcançar vidas e fazer a obra de Deus. No final da vida dela, ela estava meio esquecida, sozinha. Mas ela tinha essa segurança no coração de que quando chegasse a hora dela, ela estaria com Jesus. Umas semanas atrás, chegou a notícia de que ela submeteu a uma cirurgia, câncer na medula. E ela não conseguiu se recuperar da cirurgia e faleceu. E antes do culto, eu fiquei lá do lado do corpo dela, refletindo, pensando no legado que ela deixou, e ao mesmo tempo pensando também que mais cedo ou mais tarde eu vou estar no mesmo lugar que ela está, se Jesus não voltar. E se isso é um fato, então eu preciso pensar muito bem como eu estou vivendo hoje. Porque se nós vamos ressuscitar dos mortos e nós vamos estar com o Senhor Jesus para sempre, quero deixar para vocês o texto final. 1 Coríntios capítulo 15, lá no finalzinho. Meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho